Olá, queridos, estamos de volta para mais um programa Palavra da Cruz, continuando a nossa exposição em Filipenses dessa semana. E hoje, o nosso último episódio dessa semana, sexta-feira, nós vamos dar início aqui a continuar a falar do versículo 2. O versículo 2 aqui, ele traz o que estava acontecendo na igreja de Filipos, que a gente conversou ontem, que as pessoas ali estavam agindo por ambição egoísta, estavam agindo por vaidade, e Paulo aqui ele fala exatamente aquilo que vai de encontro a tudo isso, e ele diz: se por estarmos em Cristo, se somos uma nova criatura em Cristo, nós temos alguma motivação, se temos alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele fala: completem a minha carreira, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, uma só atitude. E no versículo 3 ele fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem o outro superiores a si mesmo. Então aqui Paulo ele traz à tona o mandamento principal que Jesus nos deixa, o amar a Deus acima de todas as coisas. E por amar a Deus, por estar em Cristo Jesus, nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus ele fala ainda mais: amar o nosso próximo como Ele nos amou e assim se entregou também por nós. E aqui ele fala, Paulo ele continua dizendo, falando sobre essa ambição egoísta, sobre o agir da igreja de uma forma egoísta ou com uma motivação de querer se aparecer, de querer ser alguém a qual a pessoa não é. Então ele fala aqui no versículo 5: sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então Paulo ele já usou o seu exemplo, ele fala sobre a sua perseguição, ele fala sobre aquilo que ele abriu mão por amor a Cristo, e só que aqui ele traz o exemplo supremo que nós temos, um exemplo a qual nós temos que seguir e é a nossa responsabilidade como cristãos de seguir, que é o exemplo de Cristo Jesus. Então, dentro de uma atitude egoísta, dentro de uma atitude pelo qual nós pensamos primeiramente em nós mesmos, em nossa satisfação, mesmo fazendo algo bom, mesmo fazendo algo que para a igreja seria edificante, mas a motivação do meu coração é algo egoísta, Paulo ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui ele nos dá um exemplo, ele traz aqui que alguns estudiosos dizem que é um hino da igreja primitiva que Paulo pegou e deu uma modificada ali. Então ele traz alguns versículos sobre a humilhação de Cristo e alguns versículos sobre a exaltação de Cristo. Ele fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aqui nós vemos categoricamente que Jesus ele é o próprio Deus. Ele, mesmo sendo igual a Deus, mesmo sendo o próprio Deus, ele não permitiu que o ser, o próprio Deus, fosse algo a que ele se apegasse. Então, o que ele fez? Mas, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o universo na palma de suas mãos, se tornou uma criatura, se tornou semelhante a uma criatura. Nós sabemos que o próprio Deus em Cristo Jesus, o Deus Filho da Trindade, ali em João 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é o próprio Deus e esse verbo é Cristo Jesus. Nós temos que ter essa verdade na nossa mente e no nosso coração, que o próprio Deus nos deu a sua vida, o próprio Deus se tornou homem, esvaziou-se a si mesmo. Cristo Jesus, ele é o próprio Deus. E aqui ele fala que ele esvaziou-se a si mesmo, deixando o seu trono de glória. Ele esvaziou-se vindo a ser servo, aquele que serviria as pessoas. O servo geralmente aquele é considerado uma pessoa abaixo da sociedade, aquele empregado, aquele escravo, aquele que serve as pessoas. Então Jesus aqui ele está colocando as pessoas acima dele mesmo. E nós vemos um exemplo claro disso quando Jesus, ali na Páscoa,
Antes do seu sacrifício, ele se ajoelha perante os seus discípulos e lava os seus pés, dando ali o principal exemplo de que um servo do Senhor, um pastor, um servo transformado e redimido pelo sangue de Cristo, este deve servir o seu próximo, este deve lavar os pés do seu próximo. E naquela época, o lavar os pés era feito pelos escravos. Imagina, num contexto a qual uma pessoa fica andando de sandália por desertos, por areias, barros, o suor se misturando ali com a areia. Imagina aquele pé com chulé, porque as sandálias eram feitas de couro. Então Jesus, para limpar os pés dos seus discípulos, ele se ajoelha. Ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando que o maior, o mais poderoso, o próprio Deus, estava dando o exemplo de que ele serviria ao seu próximo, que o seu próximo, ele estava amando o seu próximo, servindo o seu próximo. Então aqui ele fala, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi obediente até a morte. Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele foi açoitado, ele foi massacrado. Jesus, ele foi torturado. Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele sofreu a tudo aquilo que nós um dia já sofremos. Ele foi tentado. Jesus, ele sofreu de tudo e ele foi obediente, mesmo clamando ali no Getsêmani, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele se manteve ali firmes debaixo da poderosa mão do Senhor. Ele se manteve firme ali, obedecendo a Deus, mesmo que custasse a sua própria vida. Jesus, ele obedeceu, ele foi fiel, ele obedeceu até a morte e morte de cruz, a morte mais humilhante, a morte que mais doía naquela época. Antes da sua morte, ele foi açoitado, levou 39 chibatadas ali nas costas, porque era o máximo que alguém conseguiria suportar, porque se desse a 40 chibatadas a pessoa poderia morrer. Então ele levou ali 39 chibatadas com grampos que pareciam com ossos, com bolas de ferro ali, com espinhos, que rasgava a carne, rasgava suas costas, e tendo que carregar a própria cruz a qual ele iria ser pregado, com as costas em carne viva, aparecendo os ossos até. Jesus, ele tinha o poder de sair dali? Sim, ele tinha, mas ele foi fiel a Deus, ele foi fiel e fiel até a morte e morte de cruz. E Paulo fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você se acha o bom, você acha que a sua vontade é melhor? Jesus, ele deixou a sua vontade de lado por amor a nós, humilhou-se a si mesmo por amor ao seu próximo. Ele deixou o seu trono de glória, ele deixou o ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Essa deve ser a nossa atitude. Quando eu acho que eu sou mais importante do que alguém, eu tenho que lembrar aquilo que Jesus fez. Quando eu acho que a minha vontade é mais importante, eu tenho que lembrar aquilo que Jesus fez. Quando eu acho que o eu sobressai, o eu deve ser visto, eu tenho que lembrar a morte de Cristo na cruz e aquilo que ele fez por mim. E continuando aqui, nós vemos então esses versículos, esses 3 versículos, nós vimos a humilhação de Jesus. E agora vem a exaltação de Jesus. Por isso, por causa do seu esvaziamento, por causa do seu sacrifício, por ter ali se entregado por amor a nós, por obediência a Deus, por obediência ao Pai. No versículo 9 fala, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Gente, isso é fantástico.
aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo fez por obediência ao Pai, a qual nós fomos também ali escolhidos para nos entregar a Ele, para receber ali a justiça, porque a injustiça caiu sobre o justo. Ele colocou sobre nós a justiça dele e sobre ele veio as nossas iniquidades. Então, por causa disso, por causa de tudo que ele fez, ele será exaltado, ele é exaltado à mais alta posição. Um dia todo olho verá, todo joelho se dobrará perante esse Deus maravilhoso, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é por isso que Paulo ele está falando aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Deixe o seu eu de lado e olhe para Cristo. Deixe o seu ego de lado e olhe para Cristo. Deixe o seu orgulho de lado e olhe para Cristo. E assim, lá no final, você como herdeiros de Cristo, como herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo, como filhos amados, não mais escravos do pecado, mas agora como filhos amados, nós também receberemos o corpo glorificado, assim como Cristo recebeu. Nós não teremos pessoas se ajoelhando aos nossos pés, porque todos nós estaremos ajoelhados perante Cristo Jesus, adorando Ele constantemente, e assim viveremos a eternidade face a face com o nosso Salvador, Cristo Jesus, aquele que se humilhou, aquele que deu a vida por nós. Queridos, essa mensagem de Filipenses é maravilhosa, que possamos realmente deixar o nosso eu de lado, deixar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa altivez de lado e ter a mesma atitude de Cristo Jesus, amando a Deus, obedecendo a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo a ponto de dar a própria vida pelos nossos. Então, que Deus te abençoe grandemente e até mais.